Você sabe como funciona a herança e quais são os planos do governo para os herdeiros? Em tempos de notícias falsas, que são amplamente divulgadas via redes sociais, as discussões recaem sobre o tema herança e o direito de quem? Dos herdeiros. Para a gente entender o que é esse boato e o que está sendo realmente discutido pelo governo, elencamos a seguir um guia completo para você entender tudo sobre este assunto. Vamos lá, pessoal. O que é a tal da herança? Bem, a herança é a transmissão do patrimônio de uma pessoa que faleceu para os seus herdeiros. Quem rege as questões relacionadas à herança é o Código Civil, que define as regras como quem são os herdeiros, como funciona a partilha de bens, testamento, inventários, entre outros tópicos. Sendo assim, nem sempre o testamento deixado pelo falecido é o documento válido para distribuição de patrimônio. A gente vai entender. Um termo recorrente no processo de herança é o tal do espólio. Ele é a soma de direitos, bens e obrigações como dívidas e impostos. É importante a gente saber que o espólio é passível do pagamento de imposto de renda e de ser declarado nas seguintes situações. Vamos lá. No ano seguinte ao falecimento do contribuinte, a cada ano, enquanto perdurar o processo de divisão de bens e quando a partilha dos bens for feita. Quem tem o direito da herança é chamado de herdeiro e há dois tipos, os legítimos ou necessários e os testamentários. Os herdeiros legítimos ou necessários são todas pessoas que, por obra da própria lei, têm o direito à herança, tais como os descendentes, ascendentes e cônjuge do falecido. Eles entram em uma espécie de transmissão automática de bens, em uma ordem que a gente já vai ver. Bom, vamos lá. Os herdeiros testamentários são aqueles que recebem uma parcela dos bens por meio de um testamento. O cara vai lá antes de morrer, deixa um testamento. O testamento serve para que o proprietário manifeste sua vontade a respeito de como quer que seus bens sejam distribuídos, determinando privilégios entre uma pessoa ou outra. A lei não faz distinção entre os herdeiros necessários, em se tratando, por exemplo, de filhos. Sendo assim, não há o filho que tem mais direito à herança. Todos herdam de forma igualitária, salvo a disposição contrária em testamento. Agora uma situação. E quem cuida dos pais e vive com eles tem direito a uma herança maior? A resposta é não. Todos os filhos têm direito à mesma porcentagem da herança. Quando a gente fala em herdeiros legítimos, a herança é recebida na seguinte ordem. Vamos lá. Primeiro, descendentes, filhos, netos e bisnetos concorrendo com o viúvo, ou viúva no caso. Segundo, os ascendentes, pais, avós, bisavós, concorrendo com o viúvo e a viúva. Terceiro ponto, não havendo descendentes nem ascendentes, a herança é transmitida ao cônjuge por inteiro. Quarto ponto, não havendo descendentes, ascendentes e nem cônjuge, os bens são destinados aos herdeiros colaterais, irmãos, sobrinhos e tios, que não são considerados herdeiros necessários. A legislação cita que os herdeiros devem estar vivos no momento de abertura do processo de sucessão ou morte do titular dos bens. Então, os bebês que ainda não nasceram não fazem parte dessa divisão de bem. O direito à herança está ligado à regulamentação da união entre as pessoas, seja por meio de casamento ou pelo reconhecimento, por exemplo, de união estável. Isso também fica condicionado ao regime de comunhão de bens escolhidos pelo casal. Caso esse regime de bens adotado pelo casal tenha sido o regime de separação total de bens, o entendimento majoritário da justiça é que o cônjuge seja o herdeiro, concorrendo com os filhos inclusive. Ou seja, não receberá necessariamente a metade do patrimônio. Na comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente terá direito à meação, ou seja, recebe metade dos bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Um ponto importante é, entram os bens materiais adquiridos por ambas as partes a partir da união matrimonial. Agora, quando o cônjuge não concorre com os descendentes a heranças? Nesse caso, como é que funciona? Bem, aí entram os cônjuges advindos dos regimes de comunhão universal ou obrigatória de bens. É válido também para união estável. A legislação vigente dita que o cônjuge viúvo é considerado um cara que divide, não um herdeiro.
A meação é a parcela, metade dos bens, sobre o patrimônio deixado pelo membro falecido de um casal. Ok, Razia. Bem, mas e se eu quiser renunciar à minha herança, eu posso? Sobre esse questionamento, está em tramitação no Senado o projeto de lei PL 551/2020, que modifica a legislação que trata da renúncia à herança. Na interpretação da lei, se estiverem concorrendo à sucessão tanto o cônjuge quanto filhos, e se um dos filhos renunciar à herança, sua parte seria redistribuída apenas aos filhos remanescentes, não ao cônjuge, que pertence a outra classe. A proposta do PL 551 diz que se estiverem concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer um deles devolve sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder. A legislação não prevê um limite de pessoas que possam receber a herança, porém, é preciso saber que a legislação brasileira não permite autonomia total ao direcionamento de bens. Sendo assim, pelo menos 50% de todo o patrimônio deve ser separado para os herdeiros necessários. Agora, se o falecido não deixar herdeiros, a herança irá automaticamente para o município que ele morava. Esse mesmo efeito é aplicado quando os herdeiros renunciam aos seus direitos à herança, sendo declarada a vacância dos bens deixados. Agora vamos descobrir como é que os bens são partilhados, olha só. Na partilha amigável, a transmissão do patrimônio pode ser feita em cartório, mas desde que todos os herdeiros concordem com a forma da distribuição dos bens. Além disso, ela só é possível se não tiver o interesse de um menor de idade. Partilha judicial, vamos lá. A partilha também pode ser realizada no âmbito judicial, porém, ela só é recomendada quando há uma divergência muito grande entre os envolvidos. Os irmãos brigaram, aí tem que ir para judicial, né? Pois o tempo de processo geralmente tem um prazo bem maior do que aquele amigável. O procedimento que viabiliza tudo isso que eu estou falando aqui é o inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. O inventário é o grande definidor da herança. À medida que identifica tanto os herdeiros quanto os bens, direitos e dívidas deixados pelo falecido. A partir dele, pode-se chegar à herança líquida, o que de fato será transmitido. Agora, como é que ficam os investimentos na herança? Vamos lá. É possível planejar os investimentos no inventário para evitar problemas legais e financeiros a herdeiros e dependentes. Alguns investimentos que não entram no inventário são a previdência privada. Embora não seja considerado um investimento, a previdência privada pode ser um bom instrumento de planejamento sucessório, tá? Uma vez que não precisa passar por inventário, isso é muito importante e pode funcionar como uma reserva para fazer frente a esses gastos. Outras vantagens também são os benefícios tributários que a modalidade oferece ao longo da aplicação, mas é importante conferir a incidência de ITCMD, pois alguns estados cobram esse tributo nos planos de previdência. Uma dica de especialistas é ter um plano de previdência privada de valor compatível com os custos do processo sucessório. Segura essa aí. Outro ponto, fundos fechados. Por definição, os fundos fechados são aqueles que possuem capital fixo e duração definida. Dessa forma, eles não permitem o resgate de cotas e nem a entrada de novos investidores. Quando a gente pensa em sucessão patrimonial, esses fundos podem ser uma boa alternativa, principalmente no caso de famílias com maior patrimônio. Isso porque eles permitem que o investidor doe as cotas aos herdeiros ainda em vida. Dessa forma, a partir desses ativos, fica livre do inventário. E os fundos imobiliários, Razia? Bem, vamos lá. Os FIIs funcionam como condomínios fechados e, por isso, suas cotas podem ser transmitidas como doação. Ou seja, quando as cotas são doadas em vida, elas não entram no inventário e dessa forma facilita, o processo de sucessão patrimonial. Além disso, os FIIs possibilitam a exploração patrimonial dos bens familiares, ou seja, por venda ou locações. É também uma forma de rentabilizar os ativos da família, pessoal? E cada herdeiro tem participação nos ganhos proporcionais às suas cotas. Vamos para mais uma pergunta. Os herdeiros podem ser deserdados? Calma lá. A lei prevê algumas situações que o dono do patrimônio poderá excluir herdeiros do recebimento da herança. São elas deserdação ou indignidade. Vamos para a primeira. Deserdação é o ato pelo qual o autor da herança manifesta-se por testamento
com base nas condutas praticadas pelo herdeiro. Já o outro, indignidade, é o ato reconhecido através de uma ação judicial por uma situação imoral. E a herança de dívida, Razia? É possível pagar as dívidas quando o parente já morreu? Sim, caso o falecido tenha dívidas, a herança deixada pode ser usada para quitar todo ou qualquer débito. Contudo, existem duas situações que podem afetar o pagamento de dívida. Vamos lá, a primeira é se o valor da herança não é suficiente para a quitação e 2, se o falecido fez um seguro que cobre as dívidas em caso de morte, o chamado de seguro prestamista. Agora, o que acontece com as dívidas quando a pessoa morre? As dívidas são pagas nos limites da herança. Isso quer dizer que, se alguém morreu e deixou 100 mil reais de dívidas e 50 mil reais de herança, os herdeiros pagarão 50 mil reais, ficando isentos do pagamento dos 50 mil reais restantes. Caso o que sobrar seja maior que o saldo das dívidas, aí sim haverá partilha entre os herdeiros. Caso o falecido não deixe patrimônio suficiente para quitar a dívida, ela não precisa ser paga. Agora, no caso de casal do mesmo sexo, tem direito à herança? Por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, há uma nova interpretação ao conceito de família e por ela todas as uniões são reconhecidas. Dessa forma, casais do mesmo sexo têm direito sim à herança. Agora, imposto sobre herança. Como funciona no Brasil? O ITCMD, o chamado Imposto sobre Herança, possui uma função fiscal e tem a finalidade de arrecadar recursos para os estados. Desde 2001, esse imposto deve ser pago por quem recebe bens ou direitos, por herança ou doação. Quem recebeu dinheiro, carro, apartamento ou outros bens, por exemplo, precisa fazer a declaração. A Constituição Federal prevê que as alíquotas máximas do imposto sejam fixadas pelo Senado Federal, que por meio de uma resolução 9 de 1992 definiu em 8% a alíquota máxima do ITCMD, permitindo que os estados instituam alíquotas progressivas em função da parte de cada herdeiro efetivamente para receber. No ano passado foi veiculada uma notícia falando que o Lula queria acabar com a herança. Olha só, é fake news. Conforme informou o portal de notícias UOL, as notícias falsas foram veiculadas em redes sociais durante o segundo turno da campanha presidencial em 2022. As falas foram extraídas de forma distorcida de uma live que o Lula fez no YouTube. Mas vamos lá, e o confisco da herança? Isso existe, Razia? Também são falsas as afirmações de que a Argentina tenha revogado o direito à herança no país e que Lula teria a intenção de tirar o direito à herança dos brasileiros. A galera viu essa notícia em um vídeo na rede social Kawaii em 2022. Agora, o que o novo governo diz sobre a herança de fato? A taxação de grandes fortunas deverá ser um dos principais desafios do ministro da Fazenda. A proposta estava dentro do pacote de reforma tributária que ajudou a eleger Lula. Embora necessária, tal medida divide muitas opiniões. Há discussões que apontam que, na iminência do aumento de taxação, residentes fiscais brasileiros transfiram suas fortunas para países que não cobram tais impostos. Hoje em dia, há 2 projetos em tramitação no Congresso, mas com valores diferentes que estariam sujeitos à tributação. Um deles compreende um patrimônio superior a 4,6 milhões de reais. Uma saída para evitar grandes obrigações tributárias é planejar a sucessão patrimonial, isto é, determinar ainda em vida como os bens serão distribuídos entre os herdeiros. Ela é importante, pois evita o processo de inventário judicial, que é demorado, custoso e gerador de desgastes por disputas familiares. O processo de inventário pode custar cerca de 20% do valor da herança. Nesse sentido, o valor é estimado considerando honorário advocatícios, custas processuais e o próprio ITCMD. E aí, pessoal, entenderam agora? Se você quiser saber mais sobre sucessão patrimonial, a EQI elaborou, olha, um e-book exclusivo para você. Baixa você aqui no link embaixo, ó, e baixar esse e-book. A EQI Investimentos conta com os melhores assessores do mercado para dar todo esse suporte e conta com uma equipe super especializada e competente. E hoje em dia a gente já tem mais de 20 bilhões de reais sobre assessoramento. Por hoje é só, né, pessoal? Mas vamos lá, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu Quero Investir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.